Os meus filhos estão sendo doutrinados em sala de aula. Os meus filhos estão tendo lá, sendo ensinados, né, a utilizar a sua sexualidade, a maneira como querem professores e diretores de escola. É possível punir esses professores? É possível punir essa escola? É o que eu quero que o Dr. Guilherme Schelman nos responda já, depois do nosso intervalo. Doutor, a partir do momento que a gente tome consciência disso, que a gente saiba realmente que está acontecendo isso dentro de uma sala de aula, é possível acionar o Poder Judiciário? É possível punir aqueles que estão mexendo lá com a cabeça das nossas crianças? É possível, mas eu proponho antes, conhecendo esse sistema, que nós tenhamos uma atitude consensual. Primeiro, ir à direção da escola, aos professores, às próprias famílias e conscientizá-las de que criança não é um adulto pequeno. Quem reconhece isso são as empresas, as empresas de propaganda e publicidade de todo mundo. Os conselhos de autorregulamentação de publicidade e propaganda da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, as empresas que querem vender produtos e serviços. Elas reconhecem unisonamente, todas, que criança possui vulnerabilidade psicológica. Ou seja, a propaganda dirigida à criança tem que ser especial, porque a criança não tem capacidade de lidar com a informação. Porque pelo seu estado de desenvolvimento, a criança ela não sabe distinguir o que é informado, ordenado ou sugerido. Ela toma tudo de forma ainda muito precoce, ela não tem habilidade. Então, se a publicidade e propaganda isso se revela de forma uníssona em todo mundo, também no Brasil, a Constituição reconhece que as crianças precisam de cuidado e ordena que a União classifique os programas de televisão e classifique para proteger as crianças, como fala a Constituição, em nome dos princípios éticos da pessoa e da família. Esse é o texto constitucional. Portanto, criança, na Constituição, é um ser em desenvolvimento que merece proteção integral e prioritária. É a dicção da Constituição Federal. O que está acontecendo hoje é o desrespeito a esse preceito constitucional, o desrespeito à norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ordena que as publicações infanto-juvenis, qualquer publicação dirigida ao público infanto-juvenil, deve respeitar os princípios éticos da família. Diante dessa violação, nós devemos ir às escolas, apresentar isso para os professores, para que eles já façam a seleção do material didático, para que eles tenham consciência da sua responsabilidade de educador e da responsabilidade da família. Portanto, um primeiro passo é consensual, informar, andar junto com a escola. Naqueles casos em que não houver respeito, aí sim, aí são ações judiciais, o professor pode ser processado criminalmente, ele pode ser processado por danos morais. E aqui eu quero dizer para você que é pai, que é mãe, se um professor ministrar um conhecimento abusivo, desrespeitando os direitos da família, você pode interpor no Juizado Especial de Pequenas Causas uma ação para reparação do dano moral individual. Esse professor vai ser condenado a lhe pagar de R$1.000 a R$3.000 de multa, de indenização, por ter violado o direito da família na formação moral dos filhos. Mas mais do que isso, se for um professor de escola pública, um servidor público, aplica-se a ele o princípio da lei da improbidade administrativa. Essa lei é severa. Aquele agente público que diz respeito aos princípios éticos da sua função, de acordo com o artigo 11 da lei de improbidade, esse servidor público, e no caso um professor, ele poderá ser processado para uma aplicação de uma penalidade que varia de demissão, multa de até 20 vezes o seu salário e restrição, suspensão dos seus direitos políticos. Então, a lei de improbidade administrativa é muito severa. Portanto, a gente entende que é necessário esse caminhar consensual, mas onde houver resistência abusiva e continuar a violação de direitos da criança, qualquer família, não precisa ser coletivo não, pelo contrário, qualquer pai ou mãe pode propor ação de dano moral contra o professor e representar o Ministério Público, o promotor de justiça da sua cidade, para que analise a possibilidade propositura de ação de probidade administrativa contra o professor de escola pública.
Agora, o professor, ele não é obrigado a seguir um plano municipal de educação, um plano estadual de educação, um plano mandado pelo MEC, a metodologia implantada pelo MEC dentro das escolas, ele não é apenas um mero transmissor daquilo que vem de cima? Não. Quando a política pública abusiva viola a Constituição, a submissão inicial e primeira do professor tem que ser a Constituição. Então, se um projeto pedagógico, se um plano de aula, se material didático que vem do Ministério da Educação, que vem da Secretaria de Educação ou Municipal de Educação, se qualquer política pública viola a Constituição, as leis, especialmente as leis em defesa da criança e do adolescente, o professor tem o direito e dever de recusar a aplicação desse plano de aula, desse material didático. Porque se ele aplicar, ele vai se tornar responsável civil e criminal pelas consequências do abuso que essa política pública visa implementar.